Se compreendesse. A paz, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Antes de eu vir fazer esse vídeo, enquanto rezava, Deus me colocava muita fé. O que falava na passagem de Romanos, quando São Paulo vai falar sobre a fé. Fé de Abraão, fé em Abraão. Né? Tudo aquilo que envolveu a fé daquele homem que sempre acreditou em Deus, sempre teve fé, nunca desistiu. E isso me motivou a vir falar um pouco da fé. Como anda a nossa fé? Será que realmente estamos tendo fé no Cristo Jesus? A fé em Deus? Em tudo aquilo que Ele nos promete? Precisamos ter uma confiança maior em Deus, uma confiança completa em Deus. Pois falar é fácil, difícil é ter a fé na prática, difícil é se pegar em oração, difícil é acreditar na oração que se diz, pois muitos falam da boca para fora, mas no coração ele não reza de verdade. Onde estará a nossa fé para fazer as obras que Deus nos pede? Quantas vezes nós fraquejamos, não somos como Abraão, que não acreditamos nas promessas de Deus. Abraão, acho que todo mundo sabe, se tornou-lhe o pai de todos, né? Acreditou na promessa. E nós não acreditamos muitas vezes na prática. Onde está a nossa fé? A nossa fé é tão fraca, tão pequena, que qualquer coisa é motivo para desistir da nossa caminhada. Quantas e quantas pessoas participavam das igrejas, dos movimentos pastorais, e hoje se encontram afastadas, longe da igreja, longe de Deus, longe da Eucaristia, longe dos sacramentos, por uma falta de fé. Não acreditou naquilo que vivia, naquilo que ouvia. Por isso é importante a gente ir para a missa com fé e acreditar naquilo que está acontecendo, ter um conhecimento, entendimento daquilo que acontece. Senão nossa fé é fraca. Se nós formos à igreja apenas por ir, nós vamos cair rápido. Na primeira barreira vamos cair, na primeira pedrinha que aparecer na nossa frente a gente vai tropeçar e cair. E só Cristo para nos segurar, só esse bom pastor para nos estender a mão e levantar. Mas a nossa fé nos impede de ver a mão de Deus na nossa vida, querendo nos levantar, nos reerguer. A gente tem que ter fé em tudo que nós vamos fazer na nossa vida e batalhar, assim como os santos batalharam. Paulo, ele teve fé quando Cristo apareceu para ele, aquele momento da sua conversão, aquele momento glorioso da sua conversão, onde Deus agiu na sua vida. Ele teve fé e acreditou e se tornou um dos pilares da igreja, ele com São Pedro. Um grande pregador foi São Paulo. Pregou em várias comunidades, criou várias comunidades, que ele fundava as comunidades. E hoje é reconhecido pela igreja como um dos principais apóstolos, um dos principais santos da nossa igreja, porque ele teve fé em Deus. E algo que fala de fé me lembra muito da passagem em São João, no capítulo 6, quando Jesus fala sobre a Eucaristia, que ele fala que ele é o pão da vida, que só quem comer da carne dele, só quem beber do sangue dele terá a salvação eterna. E muitos ali não entenderam a compreensão ali do que Jesus falava, e muitos de seus discípulos murmuravam, dizendo que era muito duro de aceitar aquilo. E se não me engano, no versículo 60, Jesus vai falar: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? É a pergunta que Deus diz. A pergunta que Deus faz neste dia também para você: isso vos escandaliza? Colocando na nossa fé hoje, sem ser apenas da Eucaristia, que também é uma coisa que muitos se escandalizam, muitos católicos se escandalizam. E principalmente fora da igreja católica as pessoas se escandalizam, não aceitam Jesus vivo na Eucaristia. Mas te escandaliza dizer Jesus vivo na Eucaristia? Você se escandaliza em dizer que acredita em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem? Você se escandaliza em dizer que acredita em Nossa Senhora? Você se escandaliza em aceitar a Igreja Católica Apostólica Romana? Você se escandaliza em dizer para a sociedade que você é de Deus? Você se escandaliza em dizer para as pessoas que vivem a castidade? Você se escandaliza em dizer para as pessoas que é correto viver a castidade? Você se escandaliza em viver a castidade? Você se escandaliza em dizer que é contra o homossexualismo, vendo a ideia de Deus, olhando pela ideia evangélica de Deus,
Você se escandaliza? Você se escandaliza em ir contra o que a sociedade vem pregando erradamente? Você se escandaliza nisso? Você se escandaliza em dizer que é contra o que lá no Congresso estão fazendo as leis de aborto, eutanásia, casamento homossexual, entre outras grandes barbáries? Você se escandaliza em dizer que é contra? Você se escandaliza em fazer obras de caridade, fazer o bem para as pessoas, porque você acha que você é o centro de tudo? Você está bem, então com o irmão que se dane. Você se escandaliza em fazer a caridade ao irmão, a dar ao amor ao irmão. Você se escandaliza em dizer que quer se casar, que é um matrimônio, que ainda acredita no matrimônio como sacramento real, instituído por Deus na Santa Igreja. Você se escandaliza. Você se escandaliza diante dessa sociedade maléfica que só quer saber do pecado. Você se escandaliza de Deus. Você se escandaliza em dizer que acredita em Deus. Então, meu irmão, eu espero que você não se escandalize. E quando Jesus pergunta, sabe por que muitos se escandalizam? Muitos vão embora? Pois a verdade, ela é eterna. A verdade, ela jamais mudará, ela jamais se dividirá, ela jamais terá dois caminhos. A verdade é única e a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então por que você se escandaliza em dizer que crer em Deus? Que crê em Jesus Cristo, esse Senhor que desceu do céu, se fez homem para que nós fizesse divino, para que fôssemos participar da vida eterna com Ele. Por que se escandalizar? Muitos largam a igreja, largam o caminho, perdem a fé porque se escandalizam. Não acreditam em Deus e quer viver as coisas segundo a própria vontade. Aí por isso que vai saindo, por isso que a gente vê essas abominações que vem acontecendo na nossa sociedade, você sabe o que é casamento homossexual, aborto, essas coisas todas. Por quê? Porque se escandalizam e querem viver segundo a sua própria vontade e não querem segundo a lei de Deus, porque a lei de Deus é escandalosa para aqueles que não têm fé, que não acreditam verdadeiramente no Cristo ressuscitado. E quando Jesus fala aos apóstolos: e vós não vão embora também não? Porque muitos dos discípulos dele, aqueles que seguiam ele, foram embora, ficaram escandalizados com o que Jesus falava. E vós não vão embora? E o que São Pedro, nosso primeiro Papa, diz é algo que eu espero que fique no seu coração e que seja a sua resposta para Deus hoje. São Pedro diz: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? É uma grande verdade hoje. A quem iremos, Senhor Jesus, se só tu tens palavra de vida eterna, só tu salva, só tu liberta. Tudo que provém contra Deus, tudo que vem contra a igreja, nasce do pecado. A vida que Jesus nos ensina é uma vida santa, é uma vida sem pecado. Não se escandalize com isso. Tenha fé, uma fé verdadeira. A quem você vai, se não é Jesus? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Paz e bem. Até a próxima. Se Deus quiser. Tudo que possuo nessa terra, quero parecer-me contigo. Nos mais simples gestos, revelar-te. Por isso, corrija-me, modela-me, faz desta